cumprimento os irmãos ao Pai do Senhor Jesus. Amém. Assim como os irmãos, sempre é um privilégio estar aqui desde o primeiro dia que eu vim participar. Amém. Glória a Deus. Sempre acompanhei vocês de longe, né? Como Pedro. Pedro, quando Jesus foi pego ali no Getsemane, a Bíblia vai dizer que Pedro acompanhava Jesus de longe. Tanto é que por 3 vezes ele vai negar o nome de Cristo. Mas sempre admirei o trabalho de vocês, rede de homens, isso é importante, é um momento único na vida de cada um. Aqui desenvolve talentos, aqui a gente aprende, né? Cada um que traz aí uma palavra e a gente acaba aprendendo, vai absorvendo isso aí, a gente vai absorvendo isso e vai guardando. Aí quando chega a hora certa, a gente vem. Então eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu tenho, inclusive, a última vez eu falei, Fernando, você tem que divulgar mais o trabalho na rede dos homens. Olha quantos homens tem nessa igreja cheia. E às vezes chega lá 4, 5, 6, divulgar mais. Mas como nós estamos reunidos aqui é um estudo que a gente vai estar fazendo aqui, aprendendo um pouco mais, eu quero convidar vocês para abrirem a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 11. É um estudo que eu fiz há um pouco tempo e que me chamou a atenção até por conta do que eu vivi lá atrás. E já vou dizer para vocês, né, que eu passei lá atrás, na época que eu comecei na igreja. Lá eu tinha acho que uns 8, 9, 10 anos. E naquela época as igrejas evangélicas, né, não vou generalizar todas, mas uma grande parte era muito rígida. E os antigos ainda falam que na época deles o homem que andasse na rua sem chapéu, sem paletó, era excluído da igreja. Então havia assim umas coisas lá do passado, mas enfim. E isso aqui me chamou a atenção que nós vamos ler, até como eu disse, por conta daquilo que eu vivi lá atrás. A Bíblia aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, versículo 28, tá? Eu trouxe aqui meu rascunho que eu escrevo. Paulo ele vai escrever assim, eu vou ler a tradução da minha Bíblia e vocês acompanham as suas aí. Versículo 27 e 28. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, olha, a segunda vez está aparecendo essa palavra aí, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Amém. Discernir é a capacidade que nós temos de compreender as coisas, de saber discernir com bom senso, né, algumas situações da nossa vida. Mas como nós estamos aqui reunidos no estudo, antes eu gostaria de uma pequena dinâmica, só para a gente ter uma ideia, quero que vocês fiquem à vontade. Tá? Eu também falo muito. E o que seria na concepção de vocês tomar a ceia indignamente? Lembrando que, só lembrando que a hermenêutica nos ensina que uma das regras é que a Bíblia por si só se explica. E se nós continuarmos aqui, nós vamos ver dizendo aí, né, o porquê de tomar ceia indignamente. As pessoas tomam pela sua própria condenação, ela não sabendo discernir o que o pão representa, o sangue, mas enfim. Então, mas nada impede que nós agregamos, embora a Bíblia explica, a gente não vai fugir disso, mas a gente agrega aquilo que veio no nosso conhecimento. O que seria para vocês? O que na cabeça de vocês, assim, em poucas palavras, o que vocês pensam? O que seria tomar uma ceia indignamente? Eu estar vivendo o pecado, não larguei o pecado, estava vivendo o pecado e tomar ceia. Continua tomando Santa Ceia. Não ter aquele arrependimento verdadeiro, né? Que tem o remorso e o arrependimento. Remorso eu faço hoje, choro, mas eu torno a fazer de novo, torno a fazer. E arrependimento, eu mudei de vida, não quero mais. Tô com remorso, tomei a Santa Ceia, mas eu vou fazer de novo. O irmãozinho aqui. Tem pensamento disso também. A pessoa deve tomar ceia indignamente. Em pecado, né? Tá? O que seria assim, só para clarear mais, o que seria uma pessoa indigna? Na concepção de vocês, a palavra indigna, ela se difere em vários contextos, tá? Em várias situações. Dependendo do contexto,
da vida da pessoa, da situação. Hoje, dentro da igreja aqui, nós estamos lendo dentro do contexto da igreja bíblica, mas de repente no trabalho, no seu convívio, na sua família, alguém olha e fala, pô, aquele rapaz ela não é digno de confiança, aquela mulher não é digna de confiança. Então, dependendo do contexto, ela vem como uma pessoa que ela não é digna de respeito. Dependendo do contexto, ela vem como uma pessoa que ela não merece respeito. É uma pessoa que é considerada como uma pessoa desprezível por conta de suas atitudes, por conta da atitude lá do seu colega de trabalho, por conta de atitude lá na sua comunidade, tá, no bairro que você vive, ou também porque dentro da igreja, essa pessoa muitas vezes ela é considerada uma pessoa desprezível, tá, por conta da sua atitude. Enfim, a ideia de indignidade, ela pode, como eu disse, ela pode se diferenciar em várias situações. E aqui no nosso caso, se os irmãos aí deixam a Bíblia aberta e vocês prestarem atenção, aqui nesse caso, aqui no nosso texto, ela aparece como uma atitude desrespeitosa. Ela vai aparecer como uma atitude desrespeitosa. Alguém, que Paulo, ele encontra uma igreja de pessoas que vêm afrontando a memória de Cristo. Por que eles vêm afrontando a memória de Cristo? Não só a memória de Cristo como sacrifício, porque se você lê todo o contexto do texto, Paulo vai dizer, pois vocês se reúnem, não é para celebrar, vocês se reúnem para comer, para beber. Então, para eles, a Santa Ceia não tinha significado nenhum. Por isso que ele fala, que ele estava vendo ali o que? Discernimento. Tá? A ceia do Senhor, ela é uma ocasião única. Algumas igrejas celebram uma vez por ano, testemunho de Jeová uma vez por ano. Tá? A igreja católica, toda missa você vai lá, eles têm o momento da comunhão. E nós aqui, uma vez por mês. Então, a ceia do Senhor é uma ocasião única de celebração e comunhão, tá, das pessoas naquele momento, naquela ocasião que nós estamos ali, nós estamos reunidos com um momento único, uma comunhão única, uma atitude única, tá? Então nós não devemos levar em conta o quê? Nós devemos levar em conta o quê? Que o significado da ceia, do pão e do vinho, ela tem uma representatividade para a igreja muito grande. Então, o que seria tomar uma ceia dentro desse contexto religioso? O que seria uma pessoa tomar uma ceia indignamente? Não respeitar a crucificação de Jesus na cruz? Porque Jesus então, tudo isso que vocês estão colocando faz sentido. Ele, o irmão, tudo justamente. Isso é uma delas também. Jesus pegou o nosso pecado, tudo, e levou para ele na cruz do Calvário. Então, acho que ele fala, quem for batizado, renascerá das águas de novo. Então, quer dizer, a partir do momento que nós fomos batizados, todo o nosso pecado cai no mar de esquecimento e nós nascemos uma nova criatura. Certo. A partir daquela nova criatura, a gente não pode mais pecar, porque Jesus já pegou nossos pecados e já crucificou na cruz. A partir daquele pecado agora, aí a gente vai ter as consequências dos nossos atos perante o juízo final. Essa indignidade, ela pode ser também traduzida como tipo incompatibilidade, como quem diz, você vai tomar ceia, mas a sua vida é incompatível com aquilo que você está tomando. Naquele momento. Por isso que Porque ele cita o discernimento. Alguma coisa está faltando aqui. Como se tipo assim, indignamente, eu estou tomando a ceia, mas a minha vida, como o irmão Will, né, os irmãos falaram aí, não é compatível com aquilo que eu estou fazendo, porque a ceia é para aquele que reconhece, né, tem um arrependimento, mas existe, por exemplo, se a minha vida é uma vida de pecados ocultos e tudo mais, eu torno-se meio que incompatível, tipo assim, eu sou indigno que minha vida não é compatível com aquilo que, naquele momento, né, eu não estou compatível. Eu não sei se você está entendendo. Ou seja, eu não estaria preparado para aquela hora. Eu estou tentando focar mais na indignidade, se for sobre indignidade. Certo. Como se fosse compatível. Trazendo como eu disse, né, a palavra indigna, ela se diferencia em vários contextos da vida. Na vida social, enfim. Mas nós estamos trazendo justamente isso aí que vocês têm colocado. Nós estamos trazendo para o contexto religioso. Porque se você for buscar lá, poxa, o bispo falou, mas aqui no dicionário não está dizendo isso, justamente. Então ela tem vários
Vale o contexto em cada situação, mas aqui a situação é dentro da Bíblia onde nós estamos lendo, entendeu? Então tudo isso aí, tá? Não foge. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que me despertou muito esse assunto? Porque eu não sei se é a concepção de vocês, talvez se o pastor Reinaldo estivesse aqui, pode ser que ele presenciou isso também, ou os pais de vocês lá atrás, que foi o evangelho, deve dizer isso para vocês. Eu na minha época, na minha juventude, eu presenciei algo que eu discordava. Eu não achava isso muito legal da parte do pastor, eu achava isso extremamente ridículo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu via membros no dia de Santa Ceia serem expostos, no dia de Santa Ceia, igreja unida, membros serem expostos publicamente, tá? Por pastores, aonde pastores chamavam o irmão aqui, o irmão Marcos, por favor, fica aqui à frente da igreja, na frente da mesa Santa Ceia, ou a irmã Maria, por favor, fique à frente. E eles expunham o pecado da pessoa, diziam assim, irmão Marcos, você não pode tomar tanta ceia porque você caiu no adultério, porque você, Maria, caiu na prostituição, porque você estava tomando bebida alcoólica. E ali expunha o pecado da pessoa publicamente. E eu sempre discordei disso. Então o pastor lá na época, lá atrás, ele lia esse texto aqui, né? Portanto, qualquer comer a ceia indignamente, tal, participar. Então ele pegava a pessoa, ele chamava a pessoa só no dia de Santa Ceia, expunha, fazia questão de chamar a pessoa no culto, falava, você não pode porque você é uma pessoa indigna. Então, por favor, retire-se da igreja. Gente, eu queria morrer com aquilo. Eu estava começando, mas eu não tinha uma ideia que, né, se ele estava certo ou errado, mas enfim, dentro da educação que a gente vai tendo, que é mais inibido, eu sou uma pessoa inibida. Então, eu achava aquilo lá muito constrangedor. Eu falei, puxa vida, mas será que está certo isso aí que o pastor está fazendo? Será que seria isso, uma pessoa tomar ceia indignamente por conta de um pecado? Eu vi, tudo bem, como o irmão citou ali, é um erro, alguém chamando de, mas é um particular dele, é um particular de cada um. Vocês lembram que outra vez, que eu acho que foi aquilo que eu falei, né, que na mesa do Senhor, né, eu que errei, eu sou errado, porque quando Jesus fala quem é o meu traidor aqui, vai ter um traidor, ninguém aponta o erro de ninguém, não sou eu, Senhor. Por acaso sou eu? Então, na mesa do Senhor, todos nós somos pecadores. Então eu achava isso muito inconveniente. Eu nunca gostei disso. Não sei se algumas igrejas ainda persistem nessa mesma prática, eu acredito que não. Mas enfim, olhem para a Bíblia de vocês aí, esse mesmo texto que nós lemos. Quais são os dois elementos consagrados na ceia? É o pão e o vinho, o suco de uva, né? O pão representa o quê? O corpo de Cristo. E o suco representa o quê? O sangue de Cristo. Por que nós comemos o pão? Porque ele representa a carne, o corpo de Cristo. Seria nós, por exemplo, antropófagos? O que é antropófago? É tipo canibal que come carne humana? Porque algumas religiões falam isso, que quando você come, que chama-se a transubstanciação, quando uma pessoa, ele ora ali, ele fala assim, tá vendo esse pão não é pão, é carne. Na verdade não, é uma simbologia, uma representatividade, né? O corpo, como vocês falaram, o pão representa o quê? A carne, o corpo de Cristo, como o suco de uva representa o sangue. E por que nós comemos o pão então? Porque ele representa o corpo de Cristo. A carne de Cristo, ele representa a carne de Cristo. E seria nós autopróprios porque comemos carne humana? Não, evidentemente que não. Nós não somos canibais a chegar a esse ponto. Porém, ele é o que? Como nós dizemos, é um símbolo. E Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo que o pecado que separa o homem de Deus está na onde? Está na carne. Está na carne. A carne, a Bíblia diz que ela vai voltar para onde? Para a terra. Porque ela é pó, ela é terra, ela é carne. Porque uma vez que ela volta para a terra, está lá no livro de Eclesiastes, e ela vai se tornar novamente terra, porque é a terra. Licença, só um minutinho.
Será que os irmãos podiam ajudar a gente? Só descer uma mesa ali que a moça vai indo embora e vai arrumar ali pra gente? Se não for atrapalhar. Porque é a terra que separa, aliás, é a terra que nos separa do céu. O profeta Isaías, vocês abrirem a Bíblia em Isaías 59, 2, capítulo 59, versículo 2, o que Isaías vai dizer aí em capítulo 59, versículo 2? Abre aí para vocês verem que é algo interessante. Eu estou curioso. Qual que é o conceito que o senhor colocou aí sobre indignidade? Indigno? Eu vou chegar lá. Não, antes Eu eu morrendo a falar, É. o conceito que o senhor colocou. Não, eu dei uma definição aqui, que é uma pessoa indigna, né? Ela vai em contexto. Então nós vamos chegar lá. Para você, primeiro eu tenho que dar aqui uma introdução sobre a carne, para poder entender dentro do contexto religioso. Eu vou explicar para vocês o que é uma pessoa indigna de tomar Santa Ceia dentro do contexto religioso. E não é aquilo que o pastor fazia, como eu citei, de chamar a pessoa na frente, né? Chama o irmão, que irmão lá, o irmão Marco vem cá, esse irmão, o senhor não vai poder tomar ceia porque o senhor é uma pessoa indigna. O senhor está em adultério, o senhor fumou, o senhor traficou, o senhor matou. Não é isso. Aí está expondo a pessoa e a pessoa acaba nem voltando mais para a igreja. Mesmo só um parênteses também, eu não sei nem se Não, vai atrapalhar alguma coisa, mas só um comentário, eu não vou nem falar o nome da igreja, porque eu não sei se é verdade isso. Mas eu já ouvi falar que tem igreja, por exemplo, que não impede ninguém de tomar ceia, porque eles usam o seguinte argumento, de que Jesus não deixaria ninguém de fora da mesa. Mas aí, com esse argumento, acho que anularia a própria palavra, né? De tomar ceia dignamente. Porque, não é? Justamente, porque o que nos leva a participar? Existem umas ordenanças da igreja, deixadas pela Bíblia, por Deus. Batismo, Santa Ceia, né? Partir do pão. Então, a ceia é para quê? Para santificação, é para alimentação da alma, é para uma memória que você está, como se diz, tendo uma intimidade com Cristo. E como uma pessoa que não nasceu de novo, por que a Bíblia fala? Quem não nascer da água e do Espírito não é digno de mim. Então, para ser digno do Senhor, de participar do corpo do Senhor, de participar das ordenanças da igreja, eu tenho que ter a atitude de batizar. Batismo é uma profissão de fé, publicamente dizendo assim, em outras palavras, eu estou arrependido pelo velho homem, eu estou sepultando o velho homem. Se eu matava, não mato mais, se eu falava palavra, não falo mais, se eu fumava, fumo mais. Aí sim, agora você está apto para participar do corpo do Senhor. Porque se for pensar assim, não existiria pessoa indigna. Com certeza. Anularia o texto, porque eles dizem que Jesus não deixaria ninguém de fora da mesa. Com certeza. Talvez uma refeição comum, eu acredito, mas nessa questão aí porque outra no coisa. caso nós estamos vendo que que eles tratavam de forma. O que era indigno para eles? Eles tratavam sem indignamente, que é como que ele falou, como se fosse uma refeição comum. Vamos comer, vamos beber, que nós estamos participando do corpo do Santo Cristo. Isso que é uma pessoa indigna no contexto da Bíblia, tá? Mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Por que a terra que nos separa do céu? Olha o que o profeta Isaías vai dizer, 59, verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Abre agora Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8 e 5 e versículo de número 6. Olha o que Paulo vai escrever dizendo. Por que nós estamos lendo esse texto aqui? Porque nós estamos dizendo que Jesus, ele estava nos mostrando que o pecado que separa o homem de Deus está na carne. Não é isso? Agora olha o que Paulo diz. Tá? Nós estamos falando que a terra que nos separa do céu, porque a terra é carne. A terra, para vocês terem uma ideia, a terra milita pela terra. A carne milita pela terra. Mas o espírito e a alma milita pelo céu. E olha o que Paulo vai dizer 8,5 aí na carta aos Romanos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Vamos para o versículo 6. Porque a inclinação, ou seja, a mentalidade da carne é o quê? É separação, é morte, é distanciamento. A partir do momento em que minha carne, ela milita pela terra, a partir que a terra milita pela terra, minha carne que é pecadora, a minha carne é pecadora, a minha carne é falha, a minha carne é podre, cheia de falha. Por isso que a Bíblia vai nos dizer o quê?
que o que nos separa, a terra nos separa do céu através dos pecados que nós cometemos. E quando nós olhamos para esse contexto, tanto o profeta lá nós lemos aí, quanto o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte, que a nossa carne é podre, e por ela ser podre, ela não presta. Ela não presta por quê? Porque a Bíblia vai dizer que carne e sangue não entra. Carne e sangue não vai entrar no reino do céu, porque essa carne é pecadora, mas uma carne transformada, uma vida transformada. Mas a carne de Cristo, ela é o quê? Ela é pura. Se a nossa carne é podre e não serve para nada, é cheia de falha, a carne de Cristo, claro, ela é pura. A carne de Cristo, ela venceu na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? Se a minha carne é podre, se a minha carne não serve para nada, é cheia de defeito e pecado, a Bíblia é bem clara, carne e sangue não vai entrar no céu. E quando a Bíblia fala de arrebatamento, a trombeta de Deus, a voz de arcanjo, os mortos ressurgirão primeiro em corpo transformado, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados também em corpo transformado, porque essa carne é podre, essa carne e sangue não entra no céu. Mas a carne de Cristo é pura. A carne de Cristo venceu. E se a carne de Cristo venceu, e se a carne de Cristo é pura, então quem come, Jesus está dizendo aqui, quem come da minha carne, você está se fortalecendo, porque a minha carne é pura. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele está situando, ele está dizendo, olha, comer da minha carne significa que você está o quê? Vencendo toda a sua fraqueza, vencendo todo o seu pecado, vencendo toda a sua luta. Porque a minha carne, eu bato nessa tecla, a minha carne, por isso que ele vai dizer lá, né? Tomar a ceia indignamente, porque não sabe discernir o corpo nem o sangue de Cristo. O meu corpo é um corpo dotado de pecado, e eu estou comendo da carne de Cristo, eu estou o quê? Eu estou matando a minha carne de pecado, porque a carne de Cristo é pura. Foi a única carne que venceu a morte, foi a única carne que superou na cruz do Calvário, foi a única carne que ressuscitou no terceiro dia e não ficou assim um vestígio no túmulo. Um vestígio do corpo de Cristo ficou no túmulo. Na Bíblia, carne, irmãos, quando se fala de carne na Bíblia, não é essa matéria. Carne na Bíblia, ela representa as nossas fraquezas. Carne na Bíblia, quando a Bíblia ela fala de carne, ela representa as nossas fraquezas. Ela representa as nossas dificuldades, parte de nós que pecamos. Quando a Bíblia está falando de carne, ela está falando parte de nós que deseja o quê? Que deseja o pecado. Que deseja o pecado. Por isso que a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da alma ou da carne? Da alma. Da alma. Tá? Segundo a tricotomia, o homem ele é carne, né, o corpo, carne, alma e espírito. A carne volta para a terra, de onde veio, Eclesiastes, e volta ao pó, vai virar pó, porque é uma alma pecadora, podre, cheia de defeito. O espírito volta para Deus que o deu, não é isso? E a alma, ela é imortal. Estou dizendo isso para vocês porque algumas seitas, não vou citar os nomes aqui, porque a gente está filmando, mas algumas seitas por aí, elas ensinam que a alma é mortal, não, a alma é imortal. Senão Jesus não diria que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. A salvação hoje nós buscamos pela matéria, pelo espírito ou pela alma? Pela alma. A carne milita as coisas da carne, mas o espírito, as coisas do espírito. Vocês estão entendendo? Agora, Romanos capítulo 4, versículo 23. Olha que interessante que o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Né? Romanos 4, 23. Se eu estiver errado aqui, vocês me corrigem. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Acharam? Vocês acharam? É isso mesmo? 4, 23. Não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta. Então, 4:23.
Eu não me lembro qual versículo. É no capítulo 4, é um dos versículos aí. Qual o senhor leu aí? Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Foi nesse mesmo capítulo. O 22 fala, pelo que isso ele foi também imputado para Judão, né? Mas bem, deixa eu ver aqui. Romanos. Se eu não achar aqui, depois a gente corrige, mas eu sei que está escrito em algum lugar. Romanos 4. Não, 4, 3. Deixa eu ver aqui. Qual que é mesmo? O senhor já pesquisa rapidinho. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Joga aí que nós vamos achar aí. 4:25. 4. Isso. Romanos 4:25. Aqui as traduções se diferem. 4:25. É porque o versículo começa com ele, né? Por cada versão diferente do que os crentes estão achando. Eu vou já corrigir aqui, porque senão daqui na hora de passar ali, a gente dá uns erros dele. Normal. Quem não é? Mas vamos lá. Romanos 4:25 está dizendo que, no contexto da minha Bíblia, né? Está dizendo que ele foi entregue à morte para o quê? Para pagar, para aniquilar todos os nossos pecados. Ou seja, Paulo está dizendo que a carne dele, mais uma vez eu estou frisando, a carne dele venceu. A carne dele venceu. Para a gente cumprimentar aqui essa parte do corpo, Gálatas 1:4. Dá uma olhada em Gálatas 4, vamos ver se eu não errei de saber isso que eu anotei. Gálatas 1:4 diz o quê? Gálatas 1:4 vai dizer que ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos... Gálatas 1:4. É isso mesmo? Presente século mal. Para nos resgatar. Para nos lembrar do presente século do mal. Ele se entregou, ou seja, ele entregou o quê? Ele entregou a sua carne. E é isso que acontece muitas vezes quando nós não discernimos, porque o que Paulo escreveu aí em Coríntios lá, que nós vemos lá? Portanto, qualquer um que come o pão, que representa a carne, ou bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do Senhor, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, tá? Não discernindo o corpo de Cristo. E hoje nós estamos trazendo isso para vocês. Glória a Deus. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a carne. Se a minha carne é podre, a carne de Cristo é pura. Se a minha carne é cheia de pecado, a carne de Cristo na cruz do Calvário venceu os meus pecados. Venceu os meus pecados. Por isso que Paulo está dizendo que agora nessa carta aos Gálatas, ele se entregou a si mesmo, ele se aniquilou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar. Então, o discernimento, quando você come o corpo de Cristo, tá? É saber que você é um ato memorial a Cristo, mas que você está o quê? Você com a carne de Cristo, representada naquele pão, aquela carne que é pura, aquela carne que venceu, quando você come aquilo, você está aniquilando o seu pecado, você está superando o seu pecado, você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu te louvo, porque a sua carne que foi entregue por mim, venceu toda a célula de maldade do inferno que tinha contra mim. Até aqui vocês entenderam? Então o que seria comer indignamente? É quando nós não entendemos isso. Tem pessoas, vocês acham que ouvem comigo, até hoje eu vejo pessoas que vêm participar, vêm tomar a ceia do Senhor e tomar de qualquer jeito, não é porque está em pecado, é porque ela não está discernindo, ela não está sabendo que aquilo, igual a igreja de Corinto, que a igreja de Corinto reunia comigo de qualquer jeito e achava que não. Você tem que entender que aquela carne que você está comendo, aquele pão que você está comendo, é a carne de Cristo que venceu a sua carne, que superou a sua carne. Ele está dizendo para nós, no momento da Santa Ceia, se a sua carne é falha, se a tua carne é podre, se a tua carne é a carne que vai virar pó, mas a minha não. Pode comer a minha carne. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E por que então nós bebemos do sangue do Senhor? Por que nós bebemos? Eu já vi gente achar, mas né, por acaso somos vampiros para tomar sangue? Né? Claro que também não. Por que nós tomamos
do sangue do Senhor. Uma vez que o suco de uva, ela agora, uma vez que nós oramos, que nós consagramos, né, ela agora é o sangue de Cristo. Ela seria, será que nós cremos algumas religiões e eles creem na transubstanciação. Eles creem, se você falar para eles, não, você não está tomando sangue, você está tomando suco, e o que foi orado que simboliza, eles falam que não, eles creem na transubstanciação. Tá? Nós cremos nisso? Não. Onde se ensina, essa regra, ela se ensina que os atributos físicos, externos, tá? Do pão e do vinho, eles permanecem imutáveis uma vez que você... Não, eles são imutáveis, agora é sangue aqui, acabou, não tem nada, não é assim que funciona. Há um símbolo no sangue. Vamos abrir Hebreus capítulo 9, para a gente entender para que serve o sangue, para a gente entender por que bebemos do sangue do Senhor, representado no suco de uva. Vamos lá? Hebreus 9, 22. Há um símbolo nisso. Hebreus 9, 22. Assim, eu vou resumir esse versículo. Se estiver errado aí, vocês me falam, tá? Vou resumir lá. Antes de nós resumir, alguém lê para nós, por gentileza. Qualquer um dos irmãos pode ler. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. Se purifica com sangue. Com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Por que nós tomamos o sangue? O sangue representa a vida, né? Oi? O sangue representa a vida, né? Justamente, o sangue representa a vida. E nesse texto aqui, o que está dizendo? Sem derramamento de sangue, sem ele dar a vida dele, entregar a vida dele, sem o derramamento de sangue, não há remissão. Sem derramamento de sangue não existe perdão, tá? E isso é uma lei estabelecida por Deus, onde o sangue vem o quê? O sangue ele vem para a remissão, ele vem para purificar o pecado. O sangue é símbolo de uma nova aliança, é símbolo de uma aliança. Por que é símbolo de uma aliança? Vocês acham que confirmar uma coisa comigo? Quando Deus destruiu o homem, com o dilúvio, ele fez uma aliança com Noé, e essa aliança foi exposta de que forma? Um arco-íris. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Aliança, eles chamam-se aliança noética, tá? São cerca de 8, 9 alianças. Aliança davídica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança edêmica, aliança adâmica, enfim. Mas qual foi a aliança? Só para vocês terem uma ideia, a aliança que Deus fez com Abraão, né? Que Deus disse que da semente dele ia multiplicar, tal, conte as estrelas. Qual foi a aliança? Para compactuar, para afirmar essa aliança foi o quê? A circuncisão. Sabe o que é circuncisão ou não? Alguém não sabe? Vamos falar numa linguagem aberta, a cirurgia da fimose. Cortar o prepúcio. Então Deus falou, a partir de agora, né, eu vou fazer uma aliança com vocês. De ti nascerá uma nação. Porém, o que vai firmar essa aliança? A circuncisão. Qual foi a aliança que Deus fez com ela? A partir de hoje não vou destruir mais o homem com um dilúvio. Aí, qual foi o pacto dessa aliança que Deus firmou? O arco-íris. E qual foi? E nós estamos debaixo de uma nova aliança. E essa nova aliança foi firmada com sangue. Com sangue. Sangue de Cristo. Um sangue de um cordeiro puro, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Aonde ele falou ali, o sangue é vida. E onde nós lemos aí, sem derramamento de sangue não existe remissão. Sem derramamento de sangue não existe perdão. E isso foi estabelecido, é uma lei que foi estabelecida por Deus, onde o sangue ele é para purificar o pecado. E ele que é o símbolo de uma nova aliança. Deus se doou, Jesus se doou como um cordeiro, como diz o profeta Isaías 53, como o cordeiro mudo, sem defeito, sem mácula, né? Se entregou, nós fomos comprados. A Bíblia diz que Deus amou muito de tal maneira que Deus doou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça tenha a vida eterna. Mas tudo isso, essa aliança foi firmada através do sangue. Do sangue. Paulo diz que o sangue foi o alto preço pago. Então aquele que come e bebe indignamente, tá? Ele come e bebe indignamente não sabendo discernir isso. Toma como se fosse um suco normal. O pastor orou lá e vamos tomar isso daqui. Vamos tomar isso aqui. Só para vocês terem uma ideia,
Abre aí 1 Coríntios 11, o versículo 29. 1 Coríntios 11, 29. O que diz 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 9, é o versículo 27 e 28, né? Agora lê só o versículo 29 também. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, Olha não discernindo o corpo do Senhor. Então, olha agora, irmãos. Olha agora, nós estamos dizendo aqui que essa lei aqui foi estabelecida por Deus, onde o sangue ele vem para purificar de todo pecado. Símbolo de uma aliança, símbolo de uma nova aliança. E o versículo 29 está dizendo aqui, aquele que come e bebe que indignamente. Aí eu pergunto para vocês, de verdade, porque lá no versículo 28, se não me engano, acho que no versículo 11, não sei se é o versículo 28, não, 32, por aí mais ou menos, vai dizer que examine-se o homem a si mesmo. Está dentro desse capítulo aí. Não está dizendo aí que examine-se o homem a si mesmo, não é para mim examinar vocês. É o 28 mesmo. 28 mesmo? Então 28, examine-se o homem a si mesmo. Aí, já que o versículo 29 diz aquele que come e bebe dignamente, aí eu pergunto, irmão, de verdade, e eu vou fazendo um alto conceito de mim, cada um de vocês, quem que é digno de participar da Santa Ceia? Todos pecaram. A Bíblia não fala isso? Que todos pecaram? Aí eu pergunto, quem que é digno? Tomar a ceia de forma indigna, tomar a ceia indignamente, não é porque eu estou em pecado, porque todos pecaram. Se a gente levar como pastor, eu citei aqui o exemplo, né? Porque ele pensa que você não é digno de tomar a Santa Ceia porque você pecou, você está em adultério. Mas quem que é digno de tomar a Santa Ceia? Ele adulterou, o outro não sei o que, e eu. Em que eu pequei? Eu peco todos os dias, eu erro todos os dias. Um dia alguém falou para Jesus assim, alguém falou assim, Senhor, sobre a questão do adultério, que a lei de Moisés manda apedrejar, não fala lá? Que manda, se eu estiver passando o horário, você me avisa. Aí fala, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, ela tem que morrer apedrejada. Aí eles achavam que Jesus ia passar, ia mandar apedrejar, não, tá certo. Ao contrário, Jesus ele complicou mais ainda a lei, porque ele vai dizer assim, não, o ato do adultério não é só porque você praticou, mas a partir do momento que você olhou, você desejou. Então Jesus ele veio e complicou mais ainda a situação. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, quem é digno de tomar a ceia? Então tomar a ceia dignamente não é porque eu estou em pecado. Você não pode tomar a ceia porque você está em pecado. Em pecado eu estou todos os dias. Em pecado eu estou a todo instante da minha vida. Então tomar a ceia dignamente, respondendo para você, não é porque eu estou em pecado. O que Paulo diz lá em Romanos 7:24? Abre aí, Romanos 7:24. Tá? Eu vou ler aqui para te ganhar tempo. Se eu tiver errado o versículo, você me corrige. Romanos 7:24. O que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer assim: homem miserável que eu sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Homem pecador eu sou. Paulo está dizendo isso, homem pecador, eu peco todos os dias. Então tomar a ceia não é porque eu pequei, é porque eu não estou sabendo discernir o que é o corpo de Cristo, por que eu como dessa carne, o que essa carne me favorece, o que ela muda em mim. Eu estou em pecado. O que esse sangue representa para a minha vida? Isso sim, tá? E a verdade, irmãos, a verdade é evidente. Vocês sabem concordar comigo? Sempre vai haver um mensageiro do diabo que a cada dia vai nos acusar. Sempre vai ter um que vai querer nos jogar no chão. Tem ou não tem? Sempre tem um. Sempre tem um. Diz. Desculpa. Não, pois não. Quando o senhor perguntou indignamente, na primeira vez eu não respondi, porque a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, né? Tem tipo uma colinha. Só que eu não levo ao pé da letra porque não é texto bíblico, né? É um comentário que ele escreveu. Faz favor. Aí, fica falando assim, indignamente. Significa que com pecado não confessado. O que assim eu entendo quando é com pecado não confessado, né? O indignamente que ele quis dizer aqui? É quando nós não reconhecemos o pecado.
Igual o senhor está falando aí, tipo assim, quem pode pecar? Quem pode tomar? Então, porque todo mundo pecou, né? Então, não foi De você fato, que aí o versículo 28? Examine o seu homem. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que Isso. faz jus ao que você está Certinho falando. que tá Porque aí. dá a impressão, que se você ler rápido aqui, dá a impressão, tipo assim, se eu pequei, eu não posso tomar. Não, pecado não confessado. Eu acho que é aquele pecado que você não reconhece, ou não reconheceu diante de Deus ainda. Mas é você. Isso, exatamente, você. Entendeu? É você, tá certo. Não é você. publicamente, né? Meu irmão chegar para mim e falar, pô, o senhor não pode tomar seco, porque né, o senhor tá. Mas se dentro do meu quarto eu entrei lá, me arrependi, então é eu e Deus. E como eu falei lá atrás, né, na mesa do Senhor, eu que apareço primeiro. Não tem que ficar acusando outros. Não é ele que vai te trair, Senhor, é ele? Ele não, sou eu. Tá? Diz a história que Martinho Lutero, já nos seus últimos momentos de vida, lá no seu leito, não sei se vocês já ouviram essa história, diz a história, tá? Que o diabo vai aparecer para ele. Aí o diabo aparece para Martinho Lutero e abre ali uma lista. Abriu aqui uma lista para ele. Diabo, olha aqui, o teu pecado é isso, 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 o teu pecado é isso. Acabou? Não, peraí. O teu pecado é isso, o teu pecado é isso, você fez isso, isso aqui. Acabou, Martinho Lutero? Não. O teu pecado é isso, 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 e deu aquela lista. Aí Martinho Lutero perguntou para ele, e agora? Acabou? Acabou. Então você coloca aí no final, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Amém? Então, para encerrar aqui, tomar a ceia indignamente é você participar dela sem saber o teu significado. Tomar a ceia indignamente não é porque eu peco, porque pecar eu peco todos os dias. Então não adianta eu expor o irmão lá, anunciar, o irmão, a Maria, não sei quem, vai tomar ceia porque ela pecou. Pecar eu peco todos os dias. Então guarde isso, não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Tomar a ceia indignamente é você participar dela sem saber o seu significado. Você é indigno porque você não sabe o que você está fazendo no momento da ceia. Você está tomando porque você acha que se você tomar, você não vai para o céu. Eu vou tomar, se eu não tomar, eu não vou para o céu. Não é isso. Você é indigno quando você acredita que isso é o que menos importa na sua vida. Você é indigno quando você acha que participar de culto de Santa Ceia, isso não tem importância para a tua vida. Eu sempre falo, irmãos, de verdade, desde quando eu tomei conta de dirigir igreja, que você tem um mês inteiro para você passear, para você se divertir, o ano inteiro. Mas por que você tem que ir justo no domingo de Santa Ceia? Claro que vão falar isso aí, é uma maior briga, né? Mas não é verdade. Então você é indigno porque você não sabe o que você está fazendo. Você é indigno porque você acredita que qual o problema de eu faltar um culto de Santa Ceia? Então você é uma pessoa indigna porque você acredita que isso é o que menos tem valor para você. E não é, né? Estamos acabando de falar da importância da carne, da importância do sangue. Você toma a Santa Ceia porque você precisa da carne de Cristo, porque a carne de Cristo ela venceu, ela é pura, mas a minha não. Você toma a Santa Ceia porque o sangue de Cristo te fortalece, é o símbolo de uma nova aliança. A nossa carne é podre, a nossa carne é fraca, mas a de Cristo é forte, de Cristo é pura, a dele fortalece, a dele traz cura para nossas feridas. Não diz aí o profeta Isaías, pelas suas pisaduras nós somos sarados? É através do seu sangue que não vai haver nenhuma condenação mais para a nossa vida, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Esse foi o alto preço do Senhor. Amém? Você é um pecador eterno. Nós somos um pecador eterno, mas o sangue de Cristo nos purifica a cada dia da nossa vida. Tomar-se indignamente é quando você olha para o relógio e você vai dizer, poxa, não vai acabar isso logo, não. Esse culto não vai acabar, esse vídeo está falando demais, não vai acabar esse estudo. Eu preciso ir para casa assistir minha programação, não vai acabar esse culto de Santa Ceia logo, não vai. Amém, irmãos? Então, para participar da ceia, você precisa, e aí eu quero responder uma pergunta dele, para você participar da ceia, você precisa pertencer ao corpo. E para você pertencer ao corpo, você precisa morrer para o mundo.
E para você morrer para o mundo, você precisa nascer de novo. Aonde entra o batismo. Amém, irmão? Tá bom, eu agradeço. Espero, eu acho que sempre fica as dúvidas, mas meu conselho é sempre assim, pesquisa, vai lá, estuda. É só uma... Sobre isso, eu acho que eles não estavam, eu tinha perguntado para ele, porque ele tem. Acho que eles não estavam aqui, né? Eu não citei o nome da igreja, porque eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi falar que tem igreja que permite que todos tomem a ceia, ninguém é batizado ou não, porque o argumento deles é que Jesus não deixaria ninguém de fora da mesa. Só que aí eu perguntei para ele, né, sobre isso, porque se isso for verdade, anula o texto que ele acabou de ler, de que não tomar indignamente. Porque se todos podem tomar, não existe pessoa indigna. Né? Então, acho que o próprio argumento dessa igreja anula o texto bíblico. Existem sim pessoas indignas. Né? E como eu disse, para participar da ceia, você precisa pertencer ao corpo. Mas que corpo? Ao corpo de Cristo. Mas para você pertencer ao corpo de Cristo, foi aquele que falou lá para Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito. Bom, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Toda sexta-feira, só se eu tiver. Hoje, nossa, fiquei tão preocupado porque eu atendi um chamado, rapaz, a mulher foi terminar de comigo, já era quase 15 para 7 lá em equipe. Eu tinha que tomar um banho para não ter o dia todo trabalhando, já viu como é que é. Mas eu agradeço a oportunidade e sempre precisar contar comigo, não só em estudo, palestra. É um prazer. Obrigado. Deus abençoe. Antes de encerrar, quando nós iniciamos a rede de homens, veio muita sugestão de pessoas que falavam para nós assim: por que vocês não chamam pregadores de fora para fazer a rede de homens? Faz um culto e chama pregadores do bispo e outros ministérios para fazer tipo um culto. Eu falei assim: não. Está no nosso coração fazer isso tudo. Por quê? Para buscar conhecimento, para adquirir conhecimento e ter fome, né? Ter fome da palavra. E eu falo para os irmãos que nesta noite, né, como tem sido outros estudos, tem ficado maravilhado em ter aprendido a palavra de Deus. Eu nunca, vocês ficaram com os irmãos, nunca tinha pensado nesse estudo. Né, o real significado, como é importante estudar a palavra de Deus. Né? A gente acha que podemos saber muita coisa. Mas o estudo da palavra, nos aprofundamos em intimidade com Deus, com Jesus. Olha que profundidade que foi o estudo de hoje. Os irmãos tinham parado para analisar, para pensar o significado da ceia. Eu acho que todos os argumentos que foi colocado aqui de cada um de vocês foi muito importante. Pode ter certeza que eu guardei. Chegando em casa uma hora, como eu gravei ali, uma hora chegada eu vou assistir, eu vou postar. Pode ficar tranquilo que não pegou você, eu vou postar e vou ouvir, vou dar uma melhorada nisso aqui, porque teve argumentos aí que realmente, gente, isso é bom, como ele falou, é bom. Eu acho que um momento como esse de vocês, assim, rede de homem, é um momento de, né, cada um elaborar um estudo, você aprende, você se torna uma pessoa, você vai se desinibir, porque olha aqui, não tem como você ficar com vergonha aqui. Se errar, é assim, eu errei um versículo aí, mas está aqui para errar, errando que você aprende. É importante esse trabalho. Lisonjeado por isso. Parabéns. Deus continue abençoando o Senhor. Agradecer a cada irmão também que vier fazer parte. Aqui 15 dias de volta. E logo nós estaremos apresentando a camisa. Tá? Na Santa Ceia de maio vai ter a cantina. Vai ser os homens que vai estar à frente. Vão estar fazendo cartaz. Eu peço que os irmãos estão divulgando. Para estar vendendo um bolo de pote, guaraná. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.